Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Estamos aqui na nossa série de vídeos sobre as eleições 2022. Já estamos aí, compondo os nossos materiais para as eleições do ano que vem. Já temos vários vídeos legais disponíveis para você. E o tema de hoje, na verdade, é uma notícia recente, né? Um julgado do TSE sobre a então deputada federal Tabata Amaral. Com certeza vocês já ouviram falar esse nome. A deputada federal Tabata Amaral, então filiada ao PDT, teve a sua desfiliação partidária reconhecida, considerada inclusive como justa causa para que ela não perca o mandato. Então, hoje o nosso tema é justamente sobre esse caso, para a gente entender o que de fato aconteceu e o que o relator, o ministro Sérgio Banhos, declarou a respeito disso no seu voto. Tá bom? É um tema interessante que, inclusive, é útil também para as nossas análises futuras. Bom, então sobre o caso de hoje, só para vocês entenderem, é um processo, o número do processo é o que está aqui, eu coloquei para vocês caso queiram consultar na sua integralidade, tá bom? É o 0600-63729. Bom, só para a gente poder fazer uma introdução, a deputada federal Tabata Amaral, foi eleita em 2018 pelo estado de São Paulo pelo partido do PDT. Bom, vocês lembram também que houve a reforma da Previdência, inclusive ela foi aprovada. E o PDT tinha um entendimento de que era contrário à reforma da Previdência. No entanto, a Tabata Amaral e outros deputados também do partido votaram a favor, até porque tinha uma carta compromisso assinada que garantia, que preservava a autonomia dos deputados do PDT. Veja, mas mesmo votando a favor, nós vamos entender aqui, que os parlamentares dissidentes, entendido aqueles que votaram a favor, tornaram-se alvo de um processo interno na Comissão de Ética da Agremiação sob a alegação de infidelidade partidária. Então perceba o seguinte, só para vocês entenderem, o PDT ele era contrário, só que alguns candidatos, alguns deputados federais, incluindo Tabata Amaral, votou a favor, sob a justificativa de terem autonomia por conta de uma carta compromisso que foi previamente assinada. Bem, além disso, o que aconteceu? Tabata Amaral solicita ao TSE que a enquadrasse na situação do artigo 22A da Lei dos Partidos, segundo o qual perde o mandato o deputado que se desfiliar do seu partido sem justa causa. E veja, aquele candidato, aquele eleito, eu tô com candidato na cabeça, aquele eleito por um partido político ao cargo proporcional, que no caso o deputado federal, que se desfilia do partido sem justa causa, ele perde o mandato. Só que existem, no artigo 22, uma série de causas que são consideradas justa causa, que ocorrendo não perde o mandato. Uma dessas causas é justamente a grave discriminação político-pessoal. Não é qualquer discriminação pessoal, ela tem que ser uma grave discriminação política pessoal. Bem, até aqui tudo claro, né? O TSE decidiu, então, por 6 votos a 1, que a deputada Tabata Amaral, eleita em 2018, pode deixar o partido PDT sem perder o mandato na Câmara Federal. Bom, o relator do caso foi o ministro Sérgio Banhos. Existe uma jurisprudência sobre o assunto da Corte do TSE dizendo o seguinte, que a hipótese de discriminação pessoal que caracteriza justa causa para desfiliação exige a demonstração de fatos certos e determinados que tenham um condão de afastar o mandatário do convívio da agremiação ou revelem situações claras de desprestígio ou perseguição, que foi pontos colocados pela Tabata para ser enquadrada
nessa situação. Além disso, o TSE, em 2021, bem recentemente, diz que caracteriza justa causa a imposição de uma grave sanção disciplinar em descompasso com a autonomia política prometida em carta compromisso, que foi o caso também acontecido na votação da reforma da Previdência, firmada entre a agremiação e o movimento cívico, entendimento que não prejudica o exame dos demais fatos que integram a causa de pedir, considerada a prova colhida na espécie. Então veja, é justa causa quando impõe-se uma grave sanção contrariamente à carta compromisso que foi firmada, garantindo autonomia política. O ministro, nos autos, ele diz que a justa causa nessa situação, ela está evidenciada por conta dos seguintes fatos. Primeiro, a alteração súbita das regras e orientações intrapartidárias em quebra das expectativas legítimas decorrentes da carta compromisso firmada entre o Movimento Acredito e o PDT, a fim de inviabilizar absolutamente as pretensões políticas e eleitorais da autora. Então esse foi o primeiro motivo. Segundo, a grave quebra de isonomia entre filiadas que estavam em situação de igualdade no que tange a prometida liberdade de atuação no Congresso e a submissão às regras intrapartidárias de fidelidade partidária. Até porque, pessoal, a própria Tabata, né, alegou que a reação do partido ela foi desproporcional e desigual, considerando o tratamento que foi dado também à senadora Cátia Abreu, que atualmente é do Progressistas, mas era do PDT, que também tinha votado a favor da reforma no Senado. Então houve um tratamento desigual entre essas filiadas. A veiculação de conteúdo ofensivo na imprensa e em canais oficiais do partido em detrimento do grupo político ao qual pertence a autora. Esses foram alguns dos argumentos do ministro Sérgio Banhos. Teve divergência, né? Eu falei para vocês que foi 6-1. O ministro Edson Fachin afirmou que não encontrou nos autos elementos que sinalizassem campanha difamatória contra a deputada. Ok? Então, pessoal, esse julgado ele é muito interessante e ele serve também como um norte para os futuros casos de desfiliação. Né? A compreensão dessa desfiliação intrapartidária, né? Esse desacordo que há aí internamente entre os partidos políticos e o que pode configurar desfiliação partidária por grave discriminação política pessoal. Então é algo que os partidos políticos vão ter que começar a refletir, né? Como se posicionar nessas situações em que o partido ele é a favor ou ele é contrário e alguns deputados, alguns filiados, né, do seu partido são contrários àquele entendimento. Como que o partido político irá se comportar nessas situações para evitar essa perda de filiados? Porque, por exemplo, no caso da Tabata Amaral, é um nome extremamente forte. Então, uma sigla que perde uma candidata desse nível, né? E principalmente no cenário que nós vivemos de sistema proporcional, em que o número de cadeiras ele varia de acordo com o desempenho do partido, perder um nome tão forte assim é um tiro no pé. Então é algo que os partidos têm que começar a pensar sobre como vão trabalhar nessas situações, tá bom? Então eu trouxe para vocês hoje esse caso, eu achei um caso interessante, espero que vocês tenham gostado. Então, para vocês me incentivarem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e me sigam também no Instagram. Tenho dicas diárias de direito eleitoral. @ProfessorBrunoEleitoral. Até mais!